Aqui comigo hoje estão a cientista política e professora da ESPM, Denilde Roushacker. Tudo bem, Denilde? Boa noite. Boa noite. O nosso analista de economia, já comigo desde cedo, Fernando Nakagawa. Boa noite, Tainá. Vamos até o final juntos. Muito bem, estamos juntos. E também o nosso analista de política, o Felipe Moura Brasil. Felipe, boa noite. Boa noite, Tainá. Boa noite a todos. O relator do orçamento no Congresso, o senador Marcelo Castro, disse hoje que vai protocolar a PEC que abre espaço para um novo Bolsa Família até a próxima terça-feira. A proposta já foi adiada pelo menos 3 vezes. Aliados e opositores reclamam da articulação política. A demora para se chegar a um acordo evidencia os erros que o PT tem cometido na condução desse processo. Vamos entender melhor agora na reportagem da Caroline Rosito. Aliados do presidente eleito têm reclamado da inabilidade de emissários do PT para articular o andamento da PEC da transição. Uma das principais divergências ainda é sobre o prazo de duração da medida. Líderes petistas estão irredutíveis na ideia de que ela abarque os 4 anos do próximo mandato de Lula, o que vem contrariando parlamentares. O PT não tem mais a superbancada que tinha nos anos 2000. E ele precisa aprender a lidar com isso. Outro ponto que trava as discussões é que a redação do texto vem sendo construída sem a participação dos líderes do Congresso. Além disso, políticos estão insatisfeitos com a falta de sinalização sobre o espaço que receberiam na futura administração federal. Um dos equívocos identificados por aliados foi negociar a PEC diretamente com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, em vez de ampliar a discussão para outros líderes partidários. O senador Jacques Wagner foi escalado para comandar a articulação da PEC no Congresso e acelerar o diálogo para conseguir a aprovação do texto. O governo eleito espera agora que a matéria seja apresentada já na próxima semana. Nesta quinta-feira, Jacques Wagner afirmou que falta a indicação de quem será o próximo ministro da Fazenda de Lula para destravar as negociações. Eu acho que facilita. Senador, mas repara, não depende mesmo. Estou dando uma opinião. Certo. Quem vai decidir é o presidente da República. E dos nomes que estão sobre a mesa, o senhor acredita que tem um ou outro que pode... O problema é que não tem nome na mesa, tem na cabeça do presidente. Mais tarde, a coordenadora política do Gabinete de Transição, Gleisi Hoffmann, respondeu à crítica de Jacques Wagner. Acho que a articulação política se dá no Congresso, independe de quem é ministro. Eu acho que a gente tem que respeitar o tempo do presidente da República, o tempo de Lula, de avaliar sobre quem ele quer nos ministérios. Paralelamente a isso, o PT deve anunciar até a semana que vem apoio à reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados. O movimento faz parte da estratégia para garantir que Lira não atrase o andamento da PEC na casa. Muito razoável que o PT se retire dessa disputa para não causar nenhuma faísca ali que possa ocasionar, fomentar um conflito desnecessário. Presidente do Banco Central e um dos pais do Plano Real é cotado dentro do grupo de transição do governo Lula para o Ministério do Planejamento. Ele deve trabalhar próximo a Fernando Haddad, que é hoje o principal nome para assumir a Fazenda. Interlocutores que acompanham a discussão de perto confirmaram à CNN que tanto o PT quanto o Haddad são favoráveis à ideia. Resta saber se Arida, de fato, aceitaria o cargo. Vamos à análise aqui no WW. Gente, eu vou começar por esse final, esse desfecho, Naka. Quero te ouvir primeiramente sobre a questão econômica, que envolve política também, que é a escolha de um nome para o Ministério da Fazenda. O Lula tem sido cobrado desde a campanha a sinalizar um nome e vem resistindo. Agora, na tramitação, ou antes da tramitação dessa PEC, digamos, na discussão da minuta, o governo de Jair Bolsonaro já colocava isso como uma condicionante. A gente vê um entendimento dentro do Partido dos Trabalhadores, agora da senha dada pelo Jacques Wagner, de que há necessidade, neste momento, de fato, de apresentar um nome. É também um reconhecimento de culpa do Partido dos Trabalhadores, que até agora não conseguiu destravar essa PEC? Mostra uma compreensão de que a agenda própria do Partido dos Trabalhadores talvez seja insuficiente ou inadequada para algumas situações. Então, quando o presidente eleito Lula discursou no Egito,
para aquela audiência, para aquela plateia de ambientalistas, de pessoas ligadas mais à esquerda, e fez um discurso muito duro contra o mercado financeiro, contra o mundo da economia, aquilo foi muito mal compreendido por uma parte importante da sociedade brasileira que não via ali um presidente eleito por uma frente ampla. E uma das grandes críticas observadas naquele momento era: o presidente precisa de um discurso mais amplo, menos focado na esquerda, e uma maneira de materializar esta frente ampla ou este governo mais de centro seria com a indicação de nomes da sua equipe econômica. Só que como Lula tem Fernando Haddad como uma peça importante, fundamental, provavelmente o ministro da Fazenda, trazer um nome mais de centro, muito respeitado pelo mundo da economia, como Pércio Arida, seria uma maneira de equilibrar essa balança. Denilde, você também vai nessa linha do NACA de equilíbrio da balança? Mais ainda, eu te pergunto sobre movimentos políticos, né? No sentido de... foi formada uma frente ampla durante a campanha, muito se falou sobre isso e muito foi explorado. Durante a campanha, o presidente Lula sempre falava de que todos que estavam com a democracia estavam com ele. Eu vou um pouquinho além de querer saber a sua opinião sobre essa composição PT, PSDB, Haddad e Pércio Arida, se isso já representaria uma frente ampla, o início de uma sinalização para uma frente ampla no próximo governo, ou se predominam as primeiras falas do presidente Lula mais restritivas, voltadas para o seu público. Bom, boa noite novamente. Boa noite. Eu acho que tem dois momentos aqui, né? O primeiro, acho que a gente tem um momento logo pós eleição, que ainda está naquele espírito de como falar com o público que elegeu. Então, acho que nesse momento era um público, e falar com o público mais próximo à esquerda fazia muito sentido. A gente vai vendo que tem uma mudança no discurso, né? Acho que vai tendo aí um equilíbrio para tentar encontrar quais são os pontos de convergência, e acho que agora a gente está nesse momento. E se percebe depois da fala do Egito, se percebe que há uma mudança no tom das falas, não só do Lula, mas também de outros membros da equipe de transição, para conseguir ir mais para um aspecto mais moderado. Agora, do ponto de vista da composição, eu acho que ainda não temos essa sinalização tão clara. Então, ainda você tem um discurso de que é necessário compor, mas a sinalização ainda não está clara, e por isso essa dificuldade de achar um nome que equilibre entre a posição e as demandas do PT, e, de outro lado, dos aliados que participaram da eleição. E não só os aliados que participaram da eleição, a gente tem que ter o governo vai ter que construir uma base de alianças muito mais amplas. Né? Não é só quem esteve durante a campanha, é também outros partidos para conseguir uma maioria estável. Então, acho que esse quadro ainda vai ser de muita negociação. Acho que o Lula mostrou isso no primeiro governo dele, essa necessidade de construir de forma mais lenta. Demorou também para indicar o nome, que seria o ministro da Fazenda, e acho que esse também vai ser um pouco a dinâmica nesse governo. Agora, Felipe, Denilde ressaltava aqui a necessidade de ampliar para além daqueles que estiveram com Lula durante a campanha. A gente já está vendo isso acontecer com a possibilidade muito próxima do PT anunciar apoio à recondução de Arthur Lira. Mas há uma crítica muito forte dos aliados que estiveram com Lula e que foram fiéis a ele durante a campanha e que tentaram formar a base antes mesmo da PEC ser colocada em discussão. A exemplo do senador Renan Calheiros, que também tem uma disputa eleitoral estadual com Lira, em Alagoas. Vai dar para fazer um jogo aí duplo com os seus aliados de antes e as necessidades de agora, Felipe? Olha, Tainá, o PT sempre tenta fazer um jogo duplo para agradar o máximo de pessoas possíveis, fazendo o mínimo de concessões.
O Renan Calheiros tem uma disputa local em Alagoas com o Arthur Lira, mas quem é mais poderoso dentro do parlamento nesse momento é o Arthur Lira, porque ele centralizou a liberação das verbas do chamado orçamento secreto ao longo dos últimos anos, inclusive nos 2 primeiros, sem a menor transparência, os parlamentares pegando ali milhões de reais do orçamento público brasileiro, sem deixar os nomes, sem deixar a quantia. Isso foi descoberto por uma equipe de reportagem do jornal Estadão. Depois os partidos entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal e a ministra Rosa Weber começou a pedir transparência, que não foi inteiramente entregue, e ainda há uma decisão pendente no Supremo Tribunal Federal. Então, o Lira sabe quem pegou, quanto pegou, o Lira centralizou a liberação desses recursos de maneira que muitos parlamentares confiam nele para continuar tendo acesso a essa grana, que levam para o seu reduto eleitoral sem muita transparência, para fazer investimentos muito mais de acordo com os seus próprios interesses do que com o interesse público, do que com todo um planejamento que deveria existir para esse tipo de gasto. Então, assim, como a força do Lira é muito grande, o PT temeu bastante enfrentar o Arthur Lira, porque tem muito fresca na lembrança a vez em que resolveu enfrentar o Eduardo Cunha e não deu certo. Quer dizer, tentaram emplacar um candidato petista para a presidência da Câmara e o Eduardo Cunha acabou eleito e depois retaliou e depois foi uma oposição bastante incômoda para o PT até abrir o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Não é que não houvesse motivos para se discutir aquela questão, já que o Júlio Marcelo de Oliveira, na época, esquadrinhou ali aquilo que ele apontou como fraudes fiscais e houve um grande debate ao longo de meses a respeito daquele assunto. Mas o Lula vai ficando muito mais no colo desse centrão comandado pelo Arthur Lira, o que desagrada o Renan Calheiros, mas ele não tem muito o que fazer. Em relação ao resto, o PT bota o bode na sala, quer dizer, no velho jargão político, ele coloca as questões com gordura para queimar, para ver se consegue fazer aquilo que é do seu jeito para poder gastar mais por mais tempo, fazendo as mínimas concessões. Então, bota lá em 200 bilhões de reais acima do teto, que é muito mais do que o mercado gostaria, pede para ter isso durante 4 anos, que é muito mais tempo do que parte do parlamento gostaria, que é negociar a cada ano para poder barganhar, por questões republicanas e por questões menos republicanas, e joga ali de balão de ensaio o nome do Fernando Haddad para o Ministério da Economia, que é alguém talvez muito mais próximo do ideário petista, do desenvolvimentismo, do que esses liberais da Frente Ampla gostariam que fosse. E oferece de prêmio de consolação, por hipótese ainda, estamos especulando, né, com base na apuração de vocês, o Ministério do Planejamento para o Pércio Arida. Não sei o quão conciliável pode ser essa dobradinha, mas isso a gente vai ter que ver a cada dia. Denilde, a gente viu agora há pouco também, né, a fala do Jacques Wagner, em seguida a fala da Gleisi. São falas que não conversam. O PT erra quando expõe demais as suas vísceras nesse momento, no momento em que é para compor, para tentar passar a PEC, que eles, né, que é o primeiro grande desafio do partido eleito nesse momento? Olha, acho que esse é o modus operandi do PT, né? Também é a forma como o partido age, sempre agiu, de construir de uma forma em que tem essas divergências internas e eles vão expondo essas divergências. Nesse momento, mostra que mesmo dentro do partido não tem um consenso, né, de qual é o caminho. E aí eu acho que também essa pressão sobre o Lula para ele se posicionar. Então, acho que começa a ter internamente também uma posição de que a fala do presidente tem que ser a central para dar essa união. E isso a gente vê na história do PT e nas articulações que ele vem fazendo. Acho que mais do que o Felipe colocou, que é a forma de concessão depois, de conseguir barganhar, é também a forma como o PT entende que se forma os consensos internos. A gente sempre tem que lembrar que são vários grupos, né? E esses acabam gerando essas divergências. Então, é o modo que a gente vai ver nessa construção do governo e com outro agravante, porque você tem outros aliados, né, que estão também pressionando por cargos, por ministérios, tá? Então essa articulação ela é muito mais complexa do que a gente olhar só para o partido. Felipe, o quão prejudicial pode ser para o PT, nesse momento, centralizar o poder no presidente eleito Lula?
Olha, Thaís, o poder Tainá. tradicionalmente do Brasil... Tainá, estou acostumado a falar com a Thaís Arbex e estou confundindo aqui os textos. O poder tradicionalmente no Brasil precisa ser dividido nesse meio de escambos, muitas vezes espúrios, e o PT sabe disso, já acenou aí com aumento no número de ministérios. Agora a gente vê hoje apurações, inclusive aqui de colegas da emissora, sobre os pedidos, MDB mais da parte de desenvolvimento e outros partidos fazendo ali as suas demandas. O Lula sabe muito bem que para ter governabilidade ele vai ter que distribuir poder. Houve isso durante os governos do PT de maneiras mais ou menos republicanas, né? O velho toma lá da cá existe em todos os governos, agora houve escândalos de corrupção também que visavam a governabilidade, como o mensalão, como o petrolão, inclusive a perpetuação no poder. Como houve uma disputa muito acirrada e há uma vigilância muito grande para que esse tipo de escândalo não se repita, a tendência é que tudo seja feito à base desse toma lá da cá que marcou, inclusive, o governo do Jair Bolsonaro. Então, Lula sabe que não pode centralizar poder, mas ele tem uma estratégia, ele tem o seu ideário, ele quer trazer tudo mais para o seu lado, mas ele pensa dessa maneira, que é preciso, às vezes, chegar com tudo para as pessoas imaginarem o pior e depois você ir conseguindo costurar, fazendo uma concessão aqui, outra ali, mas tentando manter aquilo que você mais quer, né? Você pede mais para conseguir aquilo que é possível. Então, de maneira geral, essa é a estratégia dele. Agora, vai ter que negociar muito, articular muito, porque tem um Congresso resistente, tem uma sociedade civil antenada, não é a mesma configuração econômica que ele pegou em 2003, então vai demandar muita habilidade esse governo. Ô, Naka, articulação política é uma crítica hoje, diante da discussão dessa PEC, a falta de uma figura que centralize, até mesmo o presidente Lula já foi chamado de socorro por seus aliados para tentar destravar essa negociação. Quando a gente fala de ministro da Fazenda, muitos alertas que são dados no sentido de ter o nome de Fernando Haddad como preferencial é que talvez ele não tenha o traquejo político que outros nomes cotados tenham, a exemplo do Alexandre Padilha, dos ex-governadores, o Rui Costa e o Wellington Dias. O que deve prevalecer nesse momento, já jogando para frente o cenário que a gente vai ter de possivelmente um PT abraçado no Centrão, um Congresso predominantemente liderado ainda pelo Centrão? A necessidade de um ministro que saiba dialogar e convencer o Congresso Nacional, essa necessidade é absolutamente latente. A gente teve na história recente do Brasil ministros da Fazenda muito hábeis e que conseguiram avançar com suas agendas. Se elas estavam corretas ou não, é uma outra história, mas que conseguiram emplacar agendas no Legislativo. E aí cito dois nomes de memória, sim, Fernando Henrique Cardoso foi muito bem sucedido, e o próprio Antônio Palocci, no governo Lula I, também conseguiu, à sua maneira, avançar com suas pautas, e era um político absolutamente hábil. Outros nomes não tiveram o mesmo tipo de eficiência na agenda legislativa. Isso gera um baita problema, especialmente no momento como atual, em que você tem a necessidade de mudanças legislativas para destravar a pauta econômica. Sem um Congresso que compreenda a necessidade dessa agenda, você não vai conseguir, com o toma lá da cá, aprovar, por exemplo, uma reforma complexa e absolutamente necessária como a tributária ou a administrativa. E aí, diante desta necessidade e desta realidade, chama a atenção o que a gente começa a ouvir em Brasília, que este suposto, possível, uma especulação, Ministério do Planejamento com Pércio Arida, poderia ter um peso maior, porque historicamente, quando você olha a equipe econômica, existem dois grandes cargos, o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda, e aí tem um terceiro cargo numa categoria diferente, que é o ministro do Planejamento. Para tentar atrair Pércio Arida e dar um pouco mais de volume ali, de solidez a este posto, este cargo poderia, você começa a ouvir a possibilidade de que esse cargo poderia ser
reforçado como um, entre aspas, Ministério das Reformas. Então, dali sairia a reforma administrativa, dali sairia a discussão para o novo marco fiscal. Isso daria um outro status a esta cadeira. Eu ia chegar aí para te perguntar se uma pessoa na estatura de Pércio Arida estaria disposto a ficar no segundo plano, com o planejamento, porque o Ministério de Destaque é o Ministério da Fazenda. Sim, definitivamente. Não acredito que ele estaria disposto, ou, por exemplo, ao cargo de secretário executivo do Ministério da Fazenda. Não acredito. E pela história, a história de Pércio Arida o coloca em outro lugar. Denilde, nesse momento, para onde que o PT tem que olhar nessa escolha do nome para o Ministério da Fazenda? A gente fala aqui de que há uma parte considerável do PT torcendo pelo nome de Fernando Haddad, mas há também muitas restrições, principalmente por essa dificuldade de entrada no Congresso, pela facilidade maior de outros nomes para fazer uma articulação, gente que já esteve no Executivo, governadores, gente que está dentro do Congresso Nacional e sabe como funciona. Olha, eu acho que olhar para alguém que tem essa capacidade de articulação, né? Acho que esse é o ponto central. Concordo com o Naka ao dizer que é preciso ter alguém com força política que consiga negociar com o Congresso. Então, o ministro da Fazenda, da Economia teria que ter esse papel de conseguir. E a gente precisa dessa capacidade de articulação, porque você tem uma situação fiscal muito restritiva, uma necessidade de fazer reformas que ainda são pendentes. Então, essa negociação, que não vai ser fácil por todas as limitações que o governo vai ter de construir uma maioria estável, precisa ser alguém que tenha essa capacidade. O Haddad tem uma capacidade de articulação, né? A gente o alcance dessa capacidade e também, né, o quanto ele vai ter um diálogo com o setor privado. Qual é a capacidade? Porque também a gente está olhando para a negociação no Congresso, mas também há uma necessidade de ter uma articulação com o setor privado. Então, como que vai ser essa articulação? Acho que também ainda há dúvidas de como ele vai conseguir fazer isso. Então, um nome seria um nome de maior peso, que tivesse uma lógica de aceitação tanto no setor privado quanto no setor político e a ser aceito pelos os principais partidários do PT, é difícil encontrar, né? Então, essa equalização é muito difícil mesmo. Professora, para o mundo econômico, esse candidato tem nome, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin. Também seria um nome muito importante, mas será que ele também quer aceitar, enquanto vice-presidente? Coloca também numa situação muito mais complexa, né? A crítica de Alckmin é que ele, na Fazenda, não pode ser demitido. Num ministério com o peso da Fazenda, como vice-presidente eleito, como é que o Lula demite? Não demite, né? Mas ele pode ser uma boa ponte, né, em fazer o que ele tem feito na transição. Acho que isso seria um papel importante de ser capaz de estabelecer esses diálogos, e aí a gente conseguiria ter um ministro da Economia que tivesse, da Fazenda, que tivesse aí essa menor necessidade de articulação. Aí, nesse arranjo, pode ser que o Haddad seja um nome adequado, né? Mas teria que ter uma capacidade de articulação interna muito forte dentro do governo.